Pessoal, vamos seguindo com o curso, então vamos para o próximo grupo de seleções aqui, que seria aqui, ó, ferramenta laço, né? Como essa ferramenta funciona? Ela é bem simples de se utilizar. Com ela basta você dar um clique, botão esquerdo do mouse e fazer a seleção. Ela não é uma seleção muito precisa, é uma ferramenta de seleção precisa, mas para quando não tem a necessidade de ser tão precisa a seleção, ela vai selecionar de forma bem rápida, né? Vem aqui, faz a seleção, pronto. Para adicionar ou subtrair seleções, ela vai funcionar da mesma maneira que as seleções, né, da aula passada, que é o que? O Shift adiciona, o Alt subtrai, ou por estas marcações aqui em cima, como eu havia explicado na aula passada. Não tem segredo, né? Vocês viram que é bem facinho de utilizar ela. Vamos para a próxima ferramenta aqui. Ferramenta laço poligonal. Como esta ferramenta funciona? Vamos lá. Com ela basta você dar um clique. Está vendo que ela fez uma barrinha? Ela está esperando você dar outro clique para ligar a outro ponto. Pronto. Você vai juntando os cliques e ele vai fazendo a seleção. Bem simples também de se utilizar essa. Não tem segredo nenhum. Uma ferramenta bem bacana, por sinal. Aqui, ó, ela só não é muito boa para curvas. Notem que ele dá um pouquinho de perdas. Quando é curva, você vai ter que fazer pontos mais próximos. Eu não vou fazer uma seleção muito precisa, que senão vai acabar demorando muito. Mas para vocês terem uma noção de como funciona a seleção. Para fechar a seleção, tem duas maneiras que podem ser feitas. A primeira é você indo próximo ao ponto inicial da seleção, que é o que eu estou fazendo. Vem aqui, vamos selecionar. Ó, note que quando eu chego próximo, aqui ó, ponto inicial, aparece um círculo. É sinal que você pode dar o clique que vai fechar a seleção. Pronto, fechou a seleção, está selecionado. A outra maneira de você fechar a seleção é da seguinte forma. Você vir aqui, fazer a seleção, agora quer fechar. Dá dois cliques, botão esquerdo, pronto, fecha a seleção. Viu? Também não tem segredo nossa ferramenta. Para adicionar ou subtrair seleções, funciona da mesma maneira que as outras seleções, sem segredo algum, né? Aqui vamos sair dessa seleção, Ctrl D para desmarcar. A próxima ferramenta utilizada é a ferramenta laço magnético. Essa aqui vai funcionar da seguinte maneira. Basta você dar um clique e seguir acompanhando o contorno da seleção que você quer fazer. É uma ferramenta rápida para esse tipo de imagem aqui, onde o contorno do objeto é bem definido em comparação ao fundo. Notem que eu estou somente seguindo a ferramenta por conta, vai adicionando pontos. Ela se perde um pouquinho aqui, ó, quando o contraste é menor. Você pode dar o clique para adicionar ponto, não precisa só esperar o programa fazer isso automaticamente. Nota que para esta imagem fiz uma seleção mais precisa que a anterior, uma velocidade bem mais rápida. Então vocês têm que analisar o seguinte sempre das seleções: averiguar que tipo de imagem que vocês vão recortar ou copiar para alguma outra área, né, de trabalho, e ver qual
ferramenta vai ser mais precisa. Eu ainda tenho algumas para explicar, mas vocês já vão ter que ir levando em conta sempre isso. Analisar a imagem para daí pegar a melhor ferramenta possível para aquele tipo de seleção que vocês vão fazer. Então viram que essa é uma ferramenta bem bacana, bem legal por fazer essa seleção meio que automática, né? Bem rápida. Ela vai levar desvantagem quando não tem muita diferença do fundo para o objeto que você vai querer recortar. Daí vai ser melhor a de laço poligonal. Você vai definir a área, não importa que tipo de imagem que está aqui, o contraste entre o fundo e o objeto definido. E essas outras regulagens aqui é mais sobre a largura da leitura de pixel que ela vai fazer, que é só a ferramenta laço magnético que tem. O contraste que ela vai analisar, a tolerância, né? E a frequência com que os pontos são criados automaticamente. Não tem muito segredo não. Na próxima aula eu vou explicar sobre essas duas ferramentas e também sobre refinar a resta. Até lá!